Se você gostar deste conto arrepiante, clique no botão curtir e inscreva-se no Nigatmari Narratives para mais histórias de terror reais. Seu apoio significa o mundo para nós e nos ajuda a trazer conteúdo ainda mais aterrorizante. Se assuste, nos vemos no próximo vídeo. Ainda me lembro da primeira vez que entrei na casa dos Odson em Enfield. Era uma casa modesta, geminada, localizada tranquilamente em uma rua suburbana de Londres. À primeira vista, parecia uma casa como qualquer outra, com sua fachada de tijolos e um pequeno jardim bem cuidado. Mas assim que cruzei o limiar, senti um frio inegável no ar, como se a própria casa estivesse ciente da minha presença. Peggy Odson, uma mulher cansada mas de bom coração, me recebeu na porta. Seus olhos estavam fundos, marcados por noites sem dormir e preocupações intermináveis. Ela me apresentou aos seus filhos, e Margaret, uma garota pensativa de 14 anos, Janete, uma enérgica menina de 11 anos com um sorriso travesso, e os dois meninos mais novos, Johnny e Billy, que se agarravam à mãe, visivelmente angustiados pelas forças invisíveis que atormentavam seu lar. A família vinha experimentando fenômenos inexplicáveis há semanas. Começou com pequenos eventos aparentemente inocentes em portas se abrindo sozinhas, luzes piscando sem razão. Mas logo, esses eventos escalaram para algo muito mais sinistro. Peggy relatou a noite em que tudo mudou, sua voz tremendo enquanto falava. Era tarde, por volta da meia-noite, Peggy começou, olhando nervosamente para Janete, que assentiu em concordância. As meninas estavam dormindo em seu quarto quando acordaram com as camas tremendo violentamente. Não era apenas um leve tremor, era como se alguém estivesse levantando as camas e as soltando repetidamente. Margaret interveio, sua voz quase um sussurro. Nós gritamos pela mamãe, mas quando ela chegou lá, já havia parado. Pensamos que talvez fosse um sonho, mas depois aconteceu novamente na noite seguinte, e na noite depois daquela. Eu podia ver o medo gravado em seus rostos enquanto reviviam aquelas noites. Janete acrescentou, uma noite, ouvimos essa voz horrível, gutural, vindo do canto do quarto. Estava dizendo coisas terríveis. Mas não havia ninguém lá. Determinada a descobrir a origem desses distúrbios, Peggy inicialmente os descartou como travessuras de seus filhos. No entanto, à medida que os eventos se tornavam mais violentos e frequentes, ela percebeu que algo muito mais malévolo estava em jogo. Em busca de ajuda, ela procurou seus vizinhos, um dos quais era um cético convicto. O Sr. Harris, o vizinho em questão, zombou da ideia de uma assombração. Ele se ofereceu para passar uma noite na casa para provar que havia uma explicação lógica para tudo. Lembro-me da expressão no rosto de Peggy quando ela contou essa parte. Ele estava tão confiante, disse ela, mas naquela noite, tudo mudou. Na manhã seguinte, o Sr. Harris foi encontrado nos degraus da frente, pálido e trêmulo, murmurando palavras incoerentes. Sua bravata havia desaparecido, substituída por um medo profundo que Peggy disse nunca ter visto nele antes. Enquanto eu ouvia sua história, senti uma mistura de ceticismo e curiosidade. Eu já tinha ouvido falar de poltergeists antes, mas nunca havia encontrado um eu mesmo. Mal sabia eu que isso era apenas o começo de uma série de eventos que desafiariam tudo o que eu pensava saber sobre o sobrenatural. O sol havia acabado de se pôr no horizonte, lançando longas sombras pela sala de estar dos Odson. A atmosfera estava tensa, e eu podia sentir a ansiedade da família. Peggy e eu estávamos sentados no sofá gasto, enquanto as crianças se agrupavam perto de nós, seus olhos inquietos olhando nervosamente ao redor da sala. Era como se estivessem esperando que algo, e qualquer coisa, acontecesse a qualquer momento. Tudo começou de forma sutil. Um leve, rítmico batimento ecoava das paredes. A princípio, pensei que poderia ser os canos antigos ou a casa assentando. Mas então, o batimento ficou mais alto e mais deliberado, movendo-se metodicamente de uma parede para outra. Peggy me lançou um olhar de puro desespero, seus dedos brancos de tanto apertar o apoio do sofá. Janete, geralmente tão cheia de vida, estava estranhamente quieta. Seus olhos arregalados estavam fixos no canto da sala, onde uma velha poltrona estava. De repente, a cadeira começou a balançar para frente e para trás, lentamente no início,
depois com intensidade crescente. Meu coração disparou no peito enquanto assisti o impossível acontecer diante dos meus olhos. A voz de Peggy era quase um sussurro. Está acontecendo de novo, ela disse, a voz trêmula. É assim que sempre começa. Margaret, a mais velha, tentou manter a calma para seus irmãos mais novos. Está tudo bem, ela disse, embora sua voz traísse o medo. Está só tentando nos assustar. A cadeira de balanço parou abruptamente, e a sala caiu em um silêncio assustador. Por um momento, parecia que qualquer presença que estava ali tinha ido embora. Mas então, uma série de barulhos altos irromperam do teto, como se algo, ou alguém, estivesse pisando furiosamente acima de nós. Johnny e Billy se agarraram a Peggy, seus pequenos corpos tremendo de medo. Faça parar, mamãe! Johnny chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nesse momento, as luzes piscavam, lançando sombras estranhas e dançantes nas paredes. A temperatura na sala caiu perceptivelmente, e eu podia ver minha respiração se formando à minha frente. A sensação opressiva de pavor era palpável, pressionando todos nós. No meio do caos, uma voz gutural emergiu da escuridão. Ela falava em um tom baixo e ameaçador, proferindo palavras que nenhum de nós conseguia entender. A voz parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, reverberando pela sala. O rosto de Janet se contorceu de terror enquanto ela apontava para o corredor. Está lá, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Está nos observando. Virei-me para olhar, mas não vi nada. A sensação de estar sendo observado, no entanto, era avassaladora. Peggy se levantou, seus instintos maternos assumindo, apesar do terror que sentia. Precisamos sair daqui, ela disse, a voz firme. Enquanto nos dirigíamos para a porta da frente, ela bateu com tanta força que fez as janelas tremerem. Estávamos presos. A realização nos atingiu a todos de uma vez, e o pânico se instalou. A voz gutural ficou mais alta, um bando de nós, rindo do nosso medo. Naquele momento, eu entendi a extensão completa do tormento da família. Isso não era apenas uma série de eventos aleatórios e inexplicáveis. Era um ataque calculado por uma entidade invisível, com a intenção de levá-los à beira da loucura. E enquanto eu estava ali, paralisado de medo, percebi que o pior ainda estava por vir. A casa dos Odson havia se tornado um campo de batalha. Noite após noite, a força invisível se tornava mais audaciosa, seus ataques mais implacáveis. Todos nós vivíamos em constante medo, temendo o pôr do sol, sabendo que a escuridão traria novos horrores. O lar outrora acolhedor da família agora era um lugar de terror gelado. Era por volta das 2 da manhã, em uma noite particularmente fria, quando o evento mais violento ocorreu. A casa estava silenciosa, exceto pelo rangido ocasional da madeira assentando. De repente, Janet soltou um grito de gelar o sangue de seu quarto. Todos nós corremos para encontrar ela suspensa no ar, seu corpo rígido e olhos arregalados de terror. Ela estava sendo levantada por uma força invisível, seus membros se debatendo impotentemente. Ajude-a! Peggy gritou, sua voz quebrando de desespero. Todos tentamos agarrar Janet, mas parecia que uma barreira invisível nos impedia de alcançá-la. A voz gutural retornou, ecoando pelo quarto, um bando de nossos esforços. Vocês não podem salvá-la, rosnou, me arrepiando. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Janet foi jogada em sua cama. Ela ficou lá, ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto. O quarto caiu em um silêncio sufocante, quebrado apenas pelos seus soluços. As manifestações não pararam por aí. No dia seguinte, enquanto estávamos na sala tentando compreender os eventos da noite anterior, os móveis começaram a se mover novamente. Desta vez, foi mais agressivo. O sofá se levantou do chão, nos jogando no chão. Cadeiras voaram pela sala, se chocando contra as paredes. A televisão ligou sozinha, emitindo estática em volume máximo. Margaret tentou proteger seus irmãos mais novos, mas eles estavam histéricos. Faça parar, faça parar. Billy chorou,
seu pequeno corpo tremendo de medo. Desesperada por respostas, Peg entrou em contato com a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Em poucos dias, Maurice Gross e Guy Lyon Playfair chegaram, armados com equipamentos e uma determinação de descobrir a verdade. Eles instalaram câmeras, gravadores de áudio e outros dispositivos por toda a casa, esperando capturar evidências do poltergeist. Naquela noite, os investigadores ficaram conosco. A tensão era palpável enquanto todos nos aglomerávamos na sala, esperando. A casa parecia sentir a presença deles, ficando estranhamente quieta. Por um momento, parecia que o tormento poderia acabar. Mas então, a voz gutural retornou, mais alta e mais raivosa do que nunca. Maurice e Guy trocaram um olhar, seu ceticismo dando lugar a um medo genuíno. A voz falou diretamente com eles, zombando e ameaçando. Vocês acham que podem me parar? Rosnou. Esta é minha casa agora. Os investigadores estavam visivelmente abalados, mas continuaram. Eles registraram tudo e as vozes, os objetos se movendo, os pontos frios inexplicáveis. Eles até capturaram Janet falando no mesmo tom gutural, seus olhos vidrados como se estivesse possuída. Apesar das evidências crescentes, ainda havia céticos que acreditavam que tudo era uma farsa. Mas depois daquela noite, eu sabia a verdade. A família Hodgson não estava sozinha em sua casa. Eles estavam à mercê de uma entidade malévola que se alimentava do medo deles e prosperava com o sofrimento deles. Estávamos todos exaustos, tanto física quanto mentalmente. Cada noite trazia novos horrores, cada um mais aterrorizante do que o anterior. E enquanto enfrentávamos a ira da entidade juntos, percebi que escapar desse pesadelo seria muito mais difícil do que eu jamais imaginei. A chegada de Maurice Gross e Guy Lyon Playfair trouxe uma centelha de esperança para a família Hodgson. Armados com seus equipamentos e anos de experiência, eles pareciam nossa melhor chance de entender e talvez até banir a entidade que nos atormentava. Mas, à medida que os dias se transformavam em noites, ficou claro que essa força malévola não iria desistir facilmente. Os investigadores instalaram seus dispositivos em todos os cômodos, gravando cada som, cada movimento. Observamos enquanto eles realizavam seus testes, esperando por alguma explicação racional, mas, no fundo, sabíamos que não havia nenhuma. A casa tinha vida própria e estava com raiva. Uma noite, Maurice e Guy nos reuniram na sala de estar. Eles queriam realizar uma sessão espírita, na esperança de se comunicar diretamente com a entidade. A atmosfera era tensa enquanto todos nos sentávamos ao redor da mesa, de mãos dadas. O ar estava carregado de antecipação e medo. Há alguém aqui conosco? Maurice chamou, sua voz firme, mas estável. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a temperatura na sala despencou. Nossa respiração tornou-se visível no ar gelado, e uma sensação opressiva de medo se instalou sobre nós. A mesa começou a tremer, e uma risada baixa e gutural encheu o ambiente. Por que você está aqui? Guy perguntou, sua voz tremendo levemente. A voz respondeu, falando através de Janet, que agora estava em um estado de transe. Essa é minha casa, ela disse, sua voz profunda e ameaçadora. Você não pode me fazer ir embora. Os investigadores trocaram um olhar preocupado. Isso estava além de qualquer coisa que eles já haviam encontrado antes. Continuaram a fazer perguntas, e a entidade revelou fragmentos de seu passado. Afirmou ser o espírito de um homem que havia vivido na área muito antes da família Hodgson se mudar, alguém que teve um fim violento e agora buscava vingança. À medida que a sessão espírita continuava, mais verdades perturbadoras vieram à tona. A casa, ao que parecia, havia sido construída nos terrenos de um antigo asilo, onde muitos haviam sofrido e morrido. A raiva da entidade era alimentada pela dor e tormento residual dessas almas esquecidas. As revelações foram tanto horríveis quanto esclarecedoras. Agora entendíamos que a entidade não era apenas um espírito aleatório, mas alguém com uma conexão profunda com a Terra e um senso profundo de injustiça. Ela se alimentava do medo e sofrimento dos vivos, perpetuando um ciclo de terror. Quando a sessão espírita concluiu,
Janete desabou sobre a mesa, exausta e pálida. Ajudamo-la a ir para a cama, e Morris e Guy ficaram acordados até tarde, revisando suas gravações e anotações. As evidências que haviam coletado eram convincentes, mas também pintavam um quadro sombrio. Isso não era um simples assombramento, era uma malevolência profundamente enraizada que não seria facilmente dissipada. Nos dias que se seguiram, os investigadores tentaram vários métodos para limpar a casa: rituais, bênçãos e até exorcismos. Mas cada tentativa parecia provocar ainda mais a entidade. Objetos voavam pelos cômodos, portas batiam com força, e a voz gutural se tornava mais ameaçadora. Através de tudo isso, a família Hodgson se manteve unida, seu vínculo fortalecido pela provação compartilhada. A resiliência de Peggy era notável, apesar do medo, ela permanecia determinada a proteger seus filhos. Margaret, Johnny e Billy encontravam consolo uns nos outros, buscando momentos de normalidade em meio ao caos. Quanto a mim, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos perdendo algo crucial, alguma chave para quebrar o domínio da entidade sobre a casa. A história do asilo e os espíritos presos dentro de suas paredes assombravam meus pensamentos. Eu sabia que, até conseguirmos lidar com a raiz da malevolência, a família Hodgson nunca encontraria paz. A noite do confronto final foi diferente de qualquer outra. O ar estava carregado de tensão e medo enquanto nos reuníamos na sala de estar. Morris e Guy haviam decidido que essa seria a nossa última tentativa de livrar a casa da entidade maligna. Eles acreditavam que um exorcismo poderoso poderia ser nossa única esperança. A família estava reunida, uma mistura de medo e determinação nos olhos. O ambiente estava tenuemente iluminado por algumas velas tremeluzentes. Os investigadores haviam montado seus equipamentos, e a atmosfera estava carregada de antecipação. Morris começou a recitar orações e encantamentos, sua voz firme e resoluta. A temperatura na sala caiu dramaticamente, e podíamos ver nossa respiração no ar frio. À medida que o exorcismo continuava, a casa respondia violentamente. Objetos voavam pela sala, batendo nas paredes. A voz gutural enchia o ar, mais alta e raivosa do que nunca. "Vocês não podem me banir", rugiu. "Esta é minha casa." Janete, que estava no centro dos acontecimentos sobrenaturais, de repente convulsionou e começou a levitar. Seus olhos reviraram, e ela falou na mesma voz profunda. "Vocês todos vão sofrer", ameaçou. Peggy correu para o lado da filha, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Deixe em paz", ela gritou. "Leve-me no lugar dela." A entidade parecia considerar suas palavras. Janete caiu no chão, inconsciente, mas viva. A voz mudou sua atenção para Peggy, zombando dela, tentando quebrar seu espírito. Mas Peggy manteve-se firme, seu amor pelos filhos lhe dando força. A intensidade do exorcismo atingiu seu auge. As paredes tremiam, e o chão vibrava sob nossos pés. Morris e Guy continuavam suas orações, suas vozes se elevando acima do caos. Eu sentia uma estranha mistura de medo e esperança, como se estivéssemos à beira de algo monumental. Então, houve um momento de silêncio. A entidade soltou um grito final, agonizante, antes de a sala ser mergulhada em uma calma estranha. A presença opressiva que havia preenchido a casa parecia se dissipar, e a temperatura começou a subir. Todos ficamos ali, atônitos e exaustos. Morris e Guy verificaram Janete, que lentamente recobrou a consciência. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela parecia ser ela mesma novamente. Peggy abraçou apertado, aliviada e radiante de amor. Os investigadores revisaram suas gravações e declararam que o exorcismo havia sido bem-sucedido. A entidade, ao que parecia, havia sido expulsa, pelo menos por enquanto. A casa, que antes era um lugar de terror, agora parecia estranhamente pacífica. Nos dias que se seguiram, a família Hodgson começou a se curar. O medo e o trauma persistentes levariam tempo para desaparecer, mas havia um novo senso de esperança. Eles começaram a reconstruir suas vidas, encontrando momentos de alegria e normalidade que haviam sido roubados deles. Eu os visitava frequentemente, oferecendo apoio e amizade.
O vínculo que formamos através do sofrimento compartilhado era forte. Falávamos menos da entidade, focando mais no futuro e na possibilidade de verdadeira paz. Ao refletir sobre aqueles meses aterrorizantes, sou tomado pela resiliência e coragem da família Hudson. Eles enfrentaram um terror inimaginável, mas emergiram mais fortes, unidos pelo amor que tinham uns pelos outros. A casa em Enfield, com sua história sombria, havia sido um lugar de sofrimento, mas também era um testemunho do poder do espírito humano e da luta incessante contra as trevas.